Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico, para que no final você tenha todo o comentário da Bíblia em tipo videoteca. Nós estamos no livro de Jó. Jó é o 18º livro na ordem canônica, como se encontra em nossas Bíblias, e Jó é considerado o primeiro livro profético. Há uma semelhança entre Jó e o livro de Eclesiastes, falando sobre a vida, o sofrimento, vaidade. Há alguma semelhança. Alguns chegam até a pensar que é possível que Salomão tenha escrito o livro de Jó. Outros atribuem a autoria a Moisés, essa é a mais aceita pelo Talmud. Outros atribuem a autoria a Eliú e outros a Jó. A grande verdade é que ninguém sabe quem escreveu. Jó, nós podemos dividir o livro em 4 seções principais. Alguns livros ou comentários você vai ver que eles dividem em 3, prólogo, diálogo e epílogo. Mas nós preferimos dividir em 4, onde nós chamamos prólogo, diálogo, monólogo e epílogo. O livro procura responder uma pergunta: por que o justo sofre? Ou a razão do sofrimento. Nós vamos ver que existe um Satanás. O livro de Jó, no prólogo, começa nos céus, Satanás dizendo que Jó serve a Deus por interesse. Deus então aceita tirar tudo que Jó tem para provar para o diabo que, afinal de contas, Jó é fiel. E Jó não blasfemou. Jó passou no seu teste, não é? Então nós vamos ver que na vida de Jó há pelo menos 7 fases da sua vida, 7 fases importantes da vida de Jó. A primeira fase é a sua felicidade, né? Ele está feliz e próspero. A segunda fase, Jó vai sofrer perda e sofrimento. Na terceira fase, ele só fala e lamenta, amaldiçoa o dia do seu nascimento. Depois, seus amigos falam com ele, ele ouve e responde. Depois, quando Deus fala com ele, ele aprende e cala-se. Depois, no final, no capítulo 42, nós vemos ele vencendo e intercedendo pelos seus amigos. E o último estado dele é abençoado e totalmente restaurado. Jó teve em dobro tudo mais. Jó cresceu, amadureceu. Jó conheceu melhor a Deus, teve uma intimidade maior. E Jó teve abundância de dias, viveu ainda 140 anos mais. O homem que desejava sepultura, no seu diálogo com seus amigos, vai ter uma vida totalmente transformada e abundante. Os amigos de Jó são 3, Elifaz, Bildade, Zofar. Esses 3 amigos, eles fazem uma sessão de diálogos, não é? Então nós vamos ter o primeiro diálogo do capítulo 4, quando Elifaz fala, até o capítulo 14. A segunda sessão, capítulo 15, Elifaz fala de novo. Elifaz é o mais velho, sempre fala primeiro, depois Bildade e Zofar. E aí na segunda sessão vai do capítulo 15 até o capítulo 21, e a terceira sessão começa no capítulo 22 e vai até o capítulo 25. Quando Bildade fala, Zofar então se cala e Jó continua falando, não é? Até o capítulo 31. Depois Eliú vai falar do capítulo 32 até o capítulo 37. Depois Deus fala do capítulo 38 até o final do 41, que é o 42, Jó, então, diálogo com Deus. O nome Jó significa odiado ou perseguido. Elifaz significa Deus é ouro refinado, ou Deus concede. Bildade significa filho da contenda, e Bildade é mais agressivo também. Zofar significa cabeludo ou rude. E Eliú significa ele é meu Deus. Não é? Então, a origem deles, Jó era da terra de Uz, ao norte da Arábia, Elifaz era de Temã,
fica ao sul da Arábia. Bildad era praticamente do norte da Síria, do Líbano, né? E Zofar de Naamá, que é o norte da Arábia. É onde os seus amigos procedem e a teologia deles. Na teologia de Elifaz, não é? Se há tribulação, é porque há pecado. Na teologia de Zofar, se há tribulação, é porque há pecado oculto. E na teologia de Bildad, se há tribulação, na teologia de Bildad, há pecado oculto. E na teologia de Zofar, para Zofar, é o seguinte: se há tribulação, o justo não passa pela tribulação. Essa é a teologia dele. Nesse livro, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes. E na teologia de Eliú, que é o mais jovem, Deus é sempre bom e misericordioso. Eliú talvez é o que fala mais correto acerca de Deus. Nós vamos encontrar no livro de Jó, nós vamos encontrar a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Satanás, a doutrina do pecado, a doutrina da justiça, a doutrina da disciplina, a doutrina da fé, a doutrina da criação, a doutrina do sofrimento. Tudo isso encontramos no livro de Jó. Jó, capítulo de número 21, o último capítulo. Jó está respondendo a Zofar aqui, e Jó vai então dizer: respondendo, porém, Jó disse: ouvi-me atentamente as minhas razões. Ele não só responde a Zofar, mas aos seus 3 amigos. E isso vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Os amigos de Jó achavam que Jó estava errado, ele deveria já confessar o seu pecado e pronto. Mas Jó está dizendo que ele não sabe nem qual é o seu pecado. Porventura eu me queixo a algum homem? Jó queria falar diretamente com Deus. Mas ainda que assim fosse, por que se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Jó está mandando seus amigos pôr a mão sobre a boca para não falar. Olha para mim e pasma. O homem estava seco, magro, doente, não é? Perdeu tudo, se tornou provérbios para aqueles que passavam, os jovens o desprezavam, os criados já não o atendiam, porque quando me lembro disso me perturbo, e a minha carne é sobressalta de horror. Alguns dizem que sobressalta, que a carne de Jó tremia. Jó também ficou com uma tremadura, como o mal de Parkinson, não é? A minha carne sobressalta de horror. Por que razão vivem os ímpios? Envelhece e ainda se esforça em poder. Para Jó, não é sempre que Deus pune, não, porque há muitos ímpios que envelhecem e ainda se esforçam em poder, ainda na velhice. Então, Jó agora vai fazer, basicamente, nós encontramos 4 perguntas. Por que o justo sofre, no livro dele? Por que o ímpio prospera? Isso também tem a ver com o Salmo 73. Por que Deus permite que Satanás toque no justo e naquilo que lhe pertence? Essa é uma pergunta interessante. E por que nenhum homem consola plenamente outro homem? Ninguém consegue consolar plenamente. É interessante. Verso 8. A sua semente se estabelece com eles perante sua face, e os seus renovos perante seus olhos. As suas casas, Jó está falando do ímpio, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Isso aqui se assemelha muito com o Salmo 73. Eu quase me desviei quando vi a prosperidade do ímpio, né? O seu touro gera e não falha, pare as suas vacas e não aborta, até os animais estão sendo abençoados. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e os seus filhos andam saltando, enquanto Jó havia perdido os seus, sendo justo. Levantam a voz ao som do tamborim e da harpa,
e se alegra ao som das flautas. Os ímpios gostavam de festas, de música, né? Se alegravam ao som desses instrumentos. Na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Esse é o ímpio. O ímpio não quer saber nada de Deus. O ímpio, quando a gente vai falar de Deus, ainda manda a gente embora, não é? Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Ainda debocha de Deus, dizendo quem é ele para que o sirvamos. Foi o que Faraó fez. Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Quem é o Senhor para que eu deixe ir Israel? E que nos aproveita que lhe façamos orações. Alguns dizem, vocês estão perdendo tempo orando a Deus. Então Jó está fazendo essas perguntas agora, de que nos aproveita lhe façamos orações. Vede, porém, que ao seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Né? Jó diz que os ímpios não têm nada para aconselhar o justo. Aqui tem a ver com o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não é? Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Então esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Jó 21, 20 e 16 tem a ver com o Salmo 1. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? Jó está fazendo uma pergunta. Quantas vezes que se apaga a candeia dos ímpios? Não é sempre que o ímpio é punido e que lhe sobrevém a sua destruição. E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a propaganda que arrebata o redemoinho, não é? É isso aqui, lembra o Salmo 1 de novo. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. São como a palha, não é? São como a palha diante do vento e como a propaganda que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles. Então, aqui é que Jó não está sendo muito justo com Deus, mas é ele que está sofrendo. Então, para Jó, Deus guarda a sua violência para os filhos dele. Presta atenção, Jó não blasfemou de Deus, mas Jó chegou a murmurar, sim, de Deus, devido à sua dor, não é? Mas Deus deu esse desconto. Deus guarda a sua violência para os filhos dele e aos ímpios dá pago para que o conheçam. Para Jó está dizendo, Deus pune o justo, mas para os ímpios, Deus abençoa para ver se eles conhecem a Deus. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa depois de si, cortando-lhe o número dos seus meses? Porventura Deus se ensinaria ciência? Ele sempre fala, o livro também trata de sabedoria. Nós vamos encontrar a doutrina da sabedoria, um livro sapiensal para o sofrimento, não é? Essa é outra doutrina que encontramos aqui. Deus se ensinaria da ciência e que julga os excelsos. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Jó está falando de alguns que morrem na sua força, não é? Tão quietos, sossegados, mas morrem. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutano, ou seja, os ossos regados de tutano está falando da força dessa pessoa. E o outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado bem. Infelizmente tem gente que acaba morrendo e não sabe o que é a vida, não é? Não chegou a provar o bem dessa vida. Juntamente jazem no pó. Todos dois vão para a sepultura, jazem no pó, e os bichos cobrem. Novamente, o bicho, onde seu bicho não morre, não é? Ele está ali comendo o corpo. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que justamente me fazeis violência. Jó dizia que entendia qual era o mau intento dos seus amigos e que eles estavam fazendo violência a ele.
alguns que chegam a pensar que os amigos de Jó, na verdade, ao falarem com Jó, exigir que ele confesse, estão tentando forçar ele, na verdade, a blasfemar, como sua mulher disse, amaldiçoa Deus e morre. Então, apesar dos amigos defender a integridade de Deus, mas os amigos aqui funcionam para quase como uma tentação a Jó, não é? Alguns chegam a dizer que os amigos não falam corretamente de Deus. Já que eles não falam corretamente de Deus, possivelmente falavam na sua carne, na sua razão, na sua mentalidade carnal, e poderiam levar Jó, ou serviria tentação para Jó pecar contra Deus. Porque direis, onde está a casa do príncipe, onde a tenda em que morava o ímpio? Outra pergunta, porventura eu não perguntasse que passo pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Jó está defendendo e contra-atacando seus amigos que dizem que é só o ímpio que sofre. E Jó está mostrando que isso não é verdade. Tem muito ímpio que prospera, tem muito ímpio que fica guardado por dia da destruição, não é? Ou no dia do furor. Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. E alguns são levados à sepultura sem nunca sofrer. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? As palavras dos amigos de Jó não o consolavam, pois nas vossas respostas só há falsidade. Jó, ao dizer isso, nas vossas respostas só há falsidade, pelo menos Jó tinha um discernimento que o que os seus amigos estavam falando não estava correto. E Deus vai confirmar isso. Né? Pode ser que os amigos foram usados mesmo pelo inimigo. O inimigo desaparece, mas quem sabe continua na boca dos amigos de Jó. Como falou também na boca de Pedro, para que Jesus não fosse para a cruz. Muito bem, capítulo 22, agora inicia a terceira sessão de debate. Normalmente ele fala, depois Bildade fala, depois Zofar. Mas nessa terceira sessão, ele vai falar, aqui Jó vai responder, depois Bildade fala e Zofar se cala, não é? Então respondeu Elifaz o Tenamita e disse, porventura o homem será de algum proveito a Deus para... Aqui ele está falando dessa auto-independência de Deus, né? Deus realmente não precisa do homem, mas Deus se compraz em usar o homem, porque Deus criou o homem, e Deus criou com propósito para o louvor da sua glória. Mas aqui, porventura o homem será de algum proveito a Deus, antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o todo-poderoso prazer em que tu sejas justo. Olha só o que ele fala, né? Será que Deus ganha alguma coisa, Jó, se você é justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Né? O que ele está tentando dizer é que não altera nada. Deus continua sendo Deus, independente das ações do homem. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. A porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades. Note que as acusações nesse terceiro debate, ou terceira rodada de debate, fica cada vez mais agressivo, não é? Ele fala claramente que a malícia de Jó era grande e sem termo as iniquidades de Jó. Porque penhorasse a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojasse das vestes, não é? Ele está aqui acusando Jó. Nós não sabemos se essa acusação é verdadeira, provavelmente não, porque Deus disse que Jó era reto, mas ele disse que ele penhorava os irmãos e que despedia nu, tirava as vestes, né? Normalmente a pessoa emprestava a veste como fiança, e Jesus mandava, e a lei mandava que no final, né,
fosse devolvida a veste, mas ele diz que Jó despediu as pessoas sem vestes. Não desse água de beber ao cansado, e ao faminto retivesse o pão. Ele está fazendo sérias acusações contra Jó, dizendo que Jó talvez está sofrendo, afirmando, na verdade, que Jó está sofrendo, porque ele não deu de beber ao cansado e ao faminto retivesse o pão. Nós vamos ver que isso não é verdade. Jó vai responder a isso. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedis vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Então, aqui ele acusa Jó de não ter toda aquela prosperidade, não se importar com o pobre, com a viúva. Nesse aspecto aqui, do capítulo 22, lembra Tiago. Tiago diz que a religião pura e verdadeira para com Deus é visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades e apartar-se da corrupção do mundo. Aqui ele faz o que ele está falando é certo, só não está certo aplicando a Jó. Por isso que está cercado de laços e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e abundância de águas te cobrem. Ou seja, ele falou que Jó está em trevas, né? Cada vez fica mais agressivo. Porventura, Deus não está na altura dos céus? O que é verdade, é uma pergunta. Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizes, que sabe Deus disso? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo círculo dos céus. Porventura considerás a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Falou que lembra os homens iníquos, onde a vereda deles, né? Certamente eles deviam lembrar do dilúvio, e a consequência da iniquidade veio o dilúvio. Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Olha aqui, ele está lembrando de fato o dilúvio que aconteceu. Não é por isso, por causa da iniquidade. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele encherá de bens as suas casas, pelo que de longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos o viram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo, na verdade, os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Então, os ímpios foram de tudo destruídos. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Esse é interessante. Nós devemos unir a Deus, mas aqui é proposto unir a Deus para ter bens, para ter paz, não é? É uma forma de buscar a Deus por interesse. Eu vou buscar Deus porque, afinal de contas, vai me dar jeito. Deus vai me dar bens, Deus vai me dar paz. Então, eu vou buscar. Essa não é a razão correta de se buscar a Deus. É como as pessoas que iam atrás de Jesus por causa dos pães e peixes, não por causa do reino dos céus. Nós devemos buscar Deus por aquilo que Deus é. Independente se Deus nos dá ou não dá, independente se sofremos como Jó ou não, devemos ser fiéis a Deus. Aceita, te peço, a lei da sua boca e põe nas suas palavras no teu coração. É mencionado aqui a lei da sua boca, mas o livro de Jó é tão antigo e a época de Jó é patriarcal, a lei ainda não havia sido dada. Mas quando aqui é mencionada a lei, isso leva a crer que talvez o livro de Jó foi escrito mais tarde para mencionar a lei. E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, era o que a lei dizia, faz o bem e viverás, não é? Então, mas a lei foi dada mais tarde. E isso que é interessante. Então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir como pedras de ribeiro. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Aqui o Todo-Poderoso será por ouro e prata amontoada, no verso 25.
sugere que a maior riqueza que nós podemos ter é o próprio Deus, sua presença. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Aqui lembra a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça sobre ti, levante o teu rosto e te dê a luz, não é? Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então dirás, haja exaltação e Deus salvará o humilde. No verso 28, a luz brilhará em teu caminho, indica clareza nas decisões, não é? E haja exaltação e Deus salvará ao humilde. E livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Com isso, ele termina seu diálogo. Ele é agressivo. No final, ele manda buscar Jó mais uma vez mais a Deus, unir-se a Deus. Muito bem, Jó continua dizendo que ele quer se apresentar a Deus, que ele confia na misericórdia de Deus. Respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó quer se apresentar perante o tribunal de Deus. Jó quer ser julgado por Deus. Jó quer ouvir qual é a sua causa, não é? Ele diz que a sua praga se agrava como um gemido, no verso 2. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Jó acha que se ele se apresentar perante o tribunal de Deus, ele vai ter chance de apresentar seus argumentos, né? Ele está cheio de argumentos. O negócio é que quando Deus fala e se apresenta, Jó não fala nada. Essa que é a verdade. E Deus vai fazer tantas perguntas para ele, para mostrar a própria ignorância do patriarca com relação à obra da criação. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Jó confia que Deus, na sua misericórdia, não ia contender com ele por causa da grandeza do seu poder, não é? Não tem como contender o homem com Deus, mas que Deus cuidaria dele. Ali, o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Aqui, quando ele está falando juiz, livrar da pena, ele está sofrendo uma pena. Eis que se me tem adianto ali, não está. Se torno para trás, não percebo. Jó não conseguia sentir aonde Deus estava, não é? Eis que se adianto, ele ali não está, se torno para trás, não percebo. Quando Deus, na verdade, é onipresente. Se opera a mão esquerda, não vejo. Encobre-se a mão direita e não diviso. Ou seja, Jó não conseguia entender o propósito de Deus, não conseguia ver Deus em tudo aquilo que ele estava passando. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. É interessante Jó dizer prove-me. Ele está sendo provado, não é? E sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca pesei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? Jó está dizendo, se Deus determinou estar contra alguém, ninguém pode desviar Deus daquele alguém, não é? Alguém não pode desviar. O que a sua alma quiser, isso fará. Verdade, na soberania de Deus, Deus faz o que lhe apraz, porque cumprirá o que está ordenado ao meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele. Então Jó
considerava todas essas coisas e Jó dizia claramente que temia a Deus, porque Deus macerou o meu coração. Macerou quer dizer, apertou o coração. E o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Vamos para o capítulo agora 24. Jó continua falando. O 25, Bildade vai falar. E o capítulo 25 é bem pequeno. Visto que do Todo-Poderoso se não encobrir os tempos, por que não vêm os seus dias os que o conhecem? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos, apacentam. Limites removem, movia o limite do terreno, né? E até roubam rebanhos. Havia isso. Jó não, Jó era íntegro, ele não fazia isso. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. Jó não fazia nada disso. Então a acusação de Elifaz, que Jó não estendia a mão para o pobre, não visitava a viúva, não é verdade. Desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteiros no deserto, sai a sua obra, madrugando para a pressa. O campo raso dá mantimento a ele e seus filhos. Forma poética, bonita de falar. Não é? No campo cegam seu passo e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa. Quando Jó está falando, ele está falando de forma geral. Provavelmente ele não fazia isso, ele está se defendendo do que Elifaz falou. Ao nu faz passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. No frio, a pessoa se agarrava à rocha, não tinha cobertura para se acomodar. Ao órfãozinho arranca do peito, e aceita o penhor do pobre. Jó está declarando que as pessoas faziam, certamente ele não fazia isso. Faz com que os nus vão sem veste aos famintos, tiram as espigas, tiram até a comida do pobre. Dentro dos seus muros fazem azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama. E, contudo, Deus o não imputa como loucura. Jó está falando do que os ímpios de fato faziam. Ao declarar o que eles faziam, nós podemos subentender que Jó não fazia isso, como ele faz, diz que ele não cuidava da viúva, do pobre. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. Falando dos ímpios. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Então matava de madrugada, à noite roubava, esse é o caminho do ímpio. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Alguns cometiam adultério em segredo, né? Faziam durante a noite, para que ninguém visse, e saíam cedo. Nas trevas, minam as casas que de dia assinalaram, não conhecendo a luz. Dizendo que o adúltero até marca a casa que ele vai atacar à noite. Porque amanhã, para todos eles, é como a sombra da morte. Porque, sendo conhecido, sente os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas. Maldita é a sua porção sobre a terra. Não voltam pelos caminhos das vinhas. O adúltero sabia até por onde ele andava. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecarem. Então, assim como a neve, quando chega o calor, se as águas se desfazem, assim se desfará a sepultura dos que pecarem. A madre se esquecerá deles, os vermes
os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril, que não dá luz, e a viúva não fazem bem. Note que impiedade é aquilo deixar de fazer o bem. Tiago menciona isso, né? O que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Isso chama-se pecado por omissão. Você vê o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão, e não ajuda. Olha, como Tiago diz, a sua fé é morta. Não é? A fé viva vai fazer alguma coisa. Não adianta dizer eu creio em Deus e ver o necessitado e não estender a mão. Até os poderosos arrastam com a sua força, se eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Os ímpios só pensam no seu próprio caminho, não pensam nos caminhos de Deus. Por um pouco, alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados, como todos os outros, e cortado como a ponta das espigas. Como a ponta das espigas era cortada, dessa forma o ímpio também é cortado. Se agora não assim, que me desmentirá e desfará as minhas razões. Jó sabia e ele reafirma o que Elifaz falou. Só que Elifaz acusou Jó de fazer isso e Jó, na verdade, não fazia. Ele responde, Elifaz fala no capítulo 22, Jó responde no capítulo 23 e 24. Com isso, nós concluímos o capítulo 24. Agora, Bildade vai falar, capítulo 25. Bildade vai falar bem pouco, apenas 6 versos. Aí Jó vai responder Bildade e Zofar não fala, aí Jó continua, mantendo. Aí nós vamos ter um longo discurso de Jó, do capítulo 26 ao 31. Jó só falando, reafirmando sua integridade. Por isso que do capítulo 25 em diante, eu chamo agora de monólogo. Apesar que no capítulo 26 ele está respondendo Bildade, mas vai ser um monólogo onde Jó vai falar. Capítulo 26, 27, 28, 29, 36 capítulos, Jó falando só. E seus amigos não têm mais argumento. Quando Jó cala, aí Eliú fala. Quando Eliú cala, aí Deus fala. Então Deus deixa falar por último. Mas Deus está ouvindo todo o diálogo. Apesar de Jó dizer que não o percebia, Deus está presente. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo. Se você gostou, coloque aí o sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube Comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a doce e rica consolação do Espírito Santo. Amém.